no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31. Se você não se incomodar, fica de pé em reverência à palavra. Eu quero ler apenas 2 versículos e eu quero ministrar a você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. João, capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. Se vocês tivessem a Bíblia, pode pegar. Essa carona é permitida, viu, galera? Pode pegar essa carona aí, né? E ler do lado aí de quem está com a palavra. João 8,31 diz assim a palavra do Senhor: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você pode repetir o versículo 32 comigo? Eu vou ler e você repete. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração. Ó Deus, eu quero te louvar e te adorar, agradecer a tua graça, a tua glória e o teu poder que eu já posso sentir nesse lugar, Senhor. Te agradecer porque nós sabemos que o teu Santo Espírito está aqui, que não foi homem que fez essa obra, mas essa obra é tua, Pai. Eu quero apresentar a ti a minha vida, que eu diminua, mas que o teu nome seja crescido e glorificado aqui. Que não seja eu, mas que o teu Santo Espírito fale através da minha boca. Toca, Senhor, em cada um dos teus filhos. Derrama da tua graça e do teu poder. E que nós saiamos aqui hoje cheios do teu Santo Espírito. E que tudo seja para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, no teu lugar. Amém. Quando eu falei com o pastor Marcos pelo telefone, eu tinha falado para ele, né? Eu poderia ministrar, eu poderia pregar, mas eu orei para vir para cá. E o que o Senhor colocou no meu coração foi realmente para eu falar o meu testemunho, para eu contar o meu testemunho e para que eu possa resumir para você aquilo que em alguns anos da minha vida eu vivi, eu sofri antes de conhecer o Senhor. Como eu já falei, eu quero agradecer a quem me convidou, mas eu estava vendo aquela palavra ali e na verdade quem me trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, amém? A palavra diz exatamente isso, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu creio que o Espírito do Senhor vai estar sobre a tua vida. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, mas você vai sair daqui cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor. E cada um de vocês vão ser discípulos multiplicadores daquilo que é o poder de Deus. Amém? Esse versículo que nós lemos aqui na palavra é muito conhecido, né? João 8,32. Mas eu vou falar para vocês o sentido dele hoje na minha vida. E eu quero, como eu falei, resumir 12 anos que eu vivi destruído no mundo. Eu quero realmente resumir aquilo que o inimigo fez na minha vida, mas obviamente aquilo que o Senhor fez na minha vida e como me fez chegar até aqui. Eu venho de uma família com 3 irmãos, são eu, no caso, e mais 2 homens. Eu sou natural daqui de Recife, né? Nós vivíamos uma família de classe média, como muitos daqui, e com apenas 14 anos de idade, o inimigo apresentou aquilo que é a porta da entrada para as drogas, e aonde ele fala muitas vezes que não é nada demais e que é uma grande bobagem. E através de uma influência obviamente maligna, né, negativa, como a gente pode falar no natural, eu conheci a maconha e experimentei a maconha pela primeira vez. 14 anos de idade, estava perto de completar 15. E quando me ofereceram, eu falei o que talvez até já falaram para você na escola, ou você já pode ter escutado na cabeça de alguém, ou até ter escutado em qualquer outro lugar. Maconha não é nada, é bobagem, né? Apenas uma raiz. E os índios usavam, né? Porque é uma raiz, e assim a medicina também já está usando, e pega lá a palavra científica e usa para aliviar as dores, etc, etc. E aquilo que muitas vezes as pessoas falam no mundo e a forma como ela é apresentada, obviamente, é para que as pessoas possam cair naquilo que é um tremendo laço do inimigo.
experimentei pela primeira vez. E eu lembro que eu falei uma coisa, né, na época: eu vou provar 3 vezes e eu sei que eu não vou me viciar, porque eu sou o cara, eu sou eu, né? Eu sou mais forte. Eu conheci um cara que era viciado, mas eu era diferente, eu achava que era diferente. E geralmente é assim que o jovem de 14 ou 15 anos se imagina. Ele acha que é diferente, ele acha que pode, ou que ele deve, etc. Comecei a fumar maconha, óbvio, né? Sem meus pais saberem. E com pouco tempo eu comecei a trabalhar, ao contrário também da vontade da minha mãe, porque queria que eu me aprofundasse nos estudos e tudo mais. E eu falei: não, vou trabalhar porque é o seguinte, eu vou ter a minha vida, vou ser independente, né? E posso fazer o que eu quiser, e eu vou fumar, e etc, etc. Comecei a fumar cigarro também com 15 anos. Comecei a beber com 15 anos. Droga permitida, né? Que, entre aspas, é lícita, mas que também é uma destruição na vida de muitas pessoas. E ali eu comecei a ir para farra, comecei a andar com quem não devia, comecei a fazer contato com pessoas, né, que não eram do meu ciclo de amizades, que não eram do ciclo de amizade dos meus irmãos, mas aquilo foi me consumindo, e quando menos eu esperei, o cara que eu achava ser forte, o cara que eu achava que era o cara e que era diferente, começou a se aprofundar e começou a se detonar. Com 16 anos mais ou menos, me apresentaram cocaína. E aí eu falei assim: ó, maconha, né, talvez já não seja uma coisa muito forte, talvez já não seja uma coisa muito legal. Aliás, sabe uma coisa? Maconha já é uma coisa pra careta, né? Porque eu falei: eu vou cheirar, eu vou consumir cocaína para experimentar. E eu cheirei cocaína pela primeira vez com de 15 para 16 anos. Também ainda me achando o cara, também ainda me achando o tal e me achando forte. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E aquilo que o mundo faz, e aquilo que o inimigo faz no mundo, é oferecer, obviamente, aquilo que são as estratégias e as armas que ele tem para destruir e para fazer cumprir a primeira parte do versículo de João 10:10, que diz que ele veio para somente matar, roubar e destruir. E ali eu comecei a me aprofundar ainda mais. E em meio a muita bebida, a muita droga, fumando, cheirando, eu continuei a vida, me distanciando cada vez mais da minha família, me distanciando dos meus irmãos, me distanciando dos familiares que eu já achava careta naquela época, me distanciando daquilo que eram os valores que eu tinha aprendido dos meus pais, e querendo fazer o meu próprio mundo, e querendo fazer a minha própria vida, e querendo curtir como eu achava que deveria, e como eu achava que seria legal para mim. Eu estava aqui quando a gente estava no louvor, e eu estava dando uma olhada assim na igreja, e eu estava derramando meu coração e chorando por dentro e falando: glória a Deus, porque quantos jovens tem aqui? Amém? Amém. Eu ia falar antes de começar a ministrar, né? Eu ia perguntar quantos jovens, mas antes eu ia dizer que jovem para mim é de 0 a 100 anos, né? Então, já que eu estou falando isso, quantos jovens tem aqui? Levante a mão, por favor. Glória a Deus. Teve alguém que perguntou aí na hora do louvor quem era jovem, foi o primeiro a levantar a mão, né? Glória a Deus. E nunca fique com a sua mão baixa quando alguém perguntar se você é jovem, né? Porque o Espírito de Deus é jovem e você vai caminhar com a juventude do Senhor no teu coração a cada dia. Amém? E ali eu continuei me detonando, bebendo muito, fumando muito, cheirando muito, me detonando geral, mas trabalhando, porque eu falei: eu preciso trabalhar para sustentar meu vício. E o diabo realmente ele montou aquilo que era a estratégia dele para aprisionar a minha vida a cada dia mais. E eu lembro que eu não tinha, na minha casa ninguém era convertido, irmão, não existia evangélico, nós assim éramos completamente avessos, né? Eu vim de um lar católico, a minha mãe, né, aquela coisa da raiz, da família, mas minha mãe tinha tendência espírita, eu também tinha aprendido algumas coisas, e mais na frente, depois eu também me aprofundei por esse lado, e eu continuei trabalhando, me detonando e achando que eu estava no caminho certo, achando que eu era livre, achando que aquela era a liberdade, né? Porque é o que o mundo mostra, ou pelo menos ele tenta mostrar. Com 17 anos mais ou menos, 17 para 18, eu sempre digo quando eu falo meu testemunho, a pior fase de um viciado
A pior fase de um dependente, a pior fase de uma pessoa que tem envolvimento com droga, não é quando ele começa, não é quando ele está na curtição, não é quando ele está na balada, absolutamente não. Mas é quando a máscara começa a cair e ele começa a perceber que ele não é tão livre do jeito que ele pensava que era. Ele não tem um domínio como ele pensava que tinha. E eu ia para farra, eu era motivo de diversão para os caras que andavam comigo, eu era brincalhão, e etc e tal, eu curtia. Mas quando eu chegava na minha casa, quando eu acordava no outro dia de manhã, quando eu olhava no espelho e via que eu estava me detonando, e via que eu estava me destruindo, aquilo começou a me corroer, começou a trazer um tipo de angústia, e começou a me trazer um tipo de depressão interna. Porque eu falava, puxa, mas eu me achava livre, eu me achava o tal, e hoje eu estou vendo que eu não sou. Mas até então, eu ainda não estava assim, indignado internamente, eu ainda não estava deprimido internamente, porque eu achava que tinha domínio da situação. Com 18 anos, eu trabalhando, e como eu já falei, ainda usando drogas e na farra e etc., eu comprei uma moto, também ao contrário dos meus pais, e continuei, trabalhando e fazendo a minha e tal. E ali começaram os maiores livramentos, a época dos maiores livramentos que Deus entregou para a minha vida. Dos meus 15 aos meus 20 anos, quando eu tinha 17, 18 anos, eu entendi que eu era realmente um viciado. Eu comecei a olhar no espelho e ver que eu era um dependente. Eu já não trabalhava se eu não me drogasse. Eu já não ia mais para o colégio se eu não me drogasse. Cheguei e conseguia passar na primeira faculdade, ainda em meio ao vício, e já não ia para a faculdade se eu não fumasse ou se eu não cheirasse. Eu já não tinha mais um dia que eu não deixasse de usar drogas. E um belo dia, quando eu cheguei para mim mesmo e falei assim, eu vou passar alguns dias e eu não vou usar. Eu vou passar alguns dias e eu vou mostrar para mim mesmo que eu sou forte. Ali sim, foi a pior época da minha vida. Porque eu fui para minha casa, deitei na minha cama e eu simplesmente não consegui dormir. Virava para um lado, virava para o outro. E a dependência que já estava no meu corpo me fazia dar vontade de me detonar, me fazia me dar vontade de me drogar. E eu era completamente preso. Ali, a partir daquele dia, eu comecei a enxergar que eu era escravo. Ali, e a partir daquele momento, eu comecei a enxergar que não era do jeito que eu pensava quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a enxergar que eu era prisioneiro. Mas prisioneiro de quê? Ao mesmo tempo que eu enxergava isso internamente, quando eu estava na balada, eu dizia, eu sou livre. Se eu quiser fumar, eu vou fumar. Se eu quiser cheirar, eu vou cheirar. Se eu quiser beber, eu vou beber. Eu sou livre. Mas quando eu chegava na minha casa e acordava no outro dia detonado, quando eu chegava na minha casa e vomitava sem ter motivos, e a minha família achava que era bebida, E apesar de nós não termos, como eu já falei, nenhuma comunhão com Deus, nenhuma aproximação com Deus, a única coisa que eu pedia a Deus, eu lembro que todos os dias, a única coisa que eu pedia a Deus, era para que Ele preservasse a minha mãe, para que Ele preservasse o meu pai, que eles não soubessem, porque eu sabia que aquilo seria um motivo de vergonha para eles, eu sabia que aquilo seria um motivo de dor, e talvez alguma coisa maior, porque traria um desgosto tremendo neles. E eu pedi a Deus aquilo. E Deus é misericordioso porque Ele preservou. Vocês hoje estão vendo aqui minha mãe, mas a minha mãe, eu já depois de convertido, eu dei meu testemunho já na rede nacional, da TV Gospel, na Rádio Gospel. E uma certa vez ela estava lá em São Paulo, eu estava lá em São Paulo e fui dar meu testemunho lá. E a primeira vez que ela ouviu meu testemunho, como hoje eu estou aqui falando, foi exatamente na televisão. E depois ela impactada, nós fomos e nós conversamos, ela falou, meu Deus, como é que se passou tanta coisa na sua vida, e eu, mãe, estou ali, e até pensei, mas eu sempre negava. E ela não conseguia ver. Eu falei, mãe, não é culpa sua. Hoje eu entendo a primeira parte do versículo de João 10:10. Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha começado a viver exatamente essa parte desse versículo de João 10:10. E eu falei assim, eu preciso parar, eu preciso mudar, porque eu comecei a ver drogas mais pesadas,
Depois da cocaína eu conheci alguns barbitúricos, né? Quem não sabe o que significa barbitúricos, comprimidos, drogas sintéticas. E tomei toda a tranqueira, querido, que você imaginar, que não edifica nem falar. E ali eu fui me aprofundando, e eu comecei a ver algumas pessoas que andavam comigo a ir embora. Perdi um amigo num acidente de moto, porque estava drogado. Perdi um outro amigo por overdose, porque estava drogado. Perdi uma outra pessoa por um acidente de carro, porque estava drogado. E aquilo que no início parecia ser uma festa e uma farra, como eu falei, começou a vir um pânico dentro de mim, e uma angústia terrível. E foi na época que eu falei, eu preciso parar, eu preciso mudar. E exatamente nessa época, quando eu disse que queria mudar, começou uma busca interior em mim. E foi na época que eu me envolvi, né, no espiritismo, porque uma pessoa que usava droga comigo falou assim: eu sei qual é o seu problema, você precisa fazer um tratamento, as 7 chácaras e etc. Eu nem era fazendeiro, mas já estava falando de chácara, né? E aí, você tem que ir lá para fazer isso e tal. Mas eu queria, eu estava em busca de alguma coisa, eu precisava sair daquilo, e eu fui. E olha que cegueira, né? Um cara que vivia comigo, na doideira, envolvido na droga, querendo me levar para um lugar onde ele estava dizendo que eu iria ficar liberto. E eu era tão doido e tão cego, que eu falei assim: por que ele não vai ser liberto, né, primeiro? E ele me levou naquele lugar, eu fui naquele lugar. E um abismo chamou outro abismo. E eu comecei a ter aquele tipo de envolvimento, e comecei a fazer aquele tipo de coisa. E aquilo não me trouxe absolutamente nada diferente, me trouxe mais angústia ainda. Me trouxe mais enrolação interna ainda. E depois um dia eu olhei para ele e falei assim: bom, se ele não está livre, eu também não vou conseguir ficar livre desse lugar. E a minha busca começou. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês agora, querido, que eu sei que tem pessoas aqui que ainda, né, estão até visitando e tal, ainda não caminham de repente firme no Evangelho, mas você vai ter o privilégio de conhecer o Deus que nós conhecemos, e eu creio que você vai fazer uma aliança com o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém? Eu vou falar uma coisa para você. Pense numa pessoa que tinha pavor a crente. Como Deus faz, né, pastor? Pense numa pessoa que, se eu viesse andando numa calçada e eu visse 2 ou 3 pessoas que viessem ali, talvez eu soubesse que elas eram evangélicas, crentes, como você queira chamar, talvez eu até atravessava a rua. Eles nunca tinham me feito nada, mas eu não gostava, né? E eu não imaginava que eu pudesse estar numa igreja num sábado à noite como aqui eu estou hoje. Eu jamais iria me imaginar que eu poderia entrar numa igreja. Eu jamais iria me imaginar, de forma nenhuma, não passava isso na minha cabeça de forma nenhuma. E a busca, aquilo que era a minha libertação, tinha começado dentro de mim. Fiz outras coisas, procurei outros lugares, procurei os psicólogos, procurei uma ajuda médica. Se existir algum aqui, amém, glória a Deus pela tua vida profissional. Eu respeito, obviamente, todos os psiquiatras, todos os psicólogos, todos os médicos, né? Nós não somos ignorantes espiritualmente falando. Eu louvo a Deus pela capacitação que Deus dá a cada um deles. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês em alto e bom tom: libertação real só há e só existe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Libertação real. Libertação real. De poder chegar aqui hoje como eu estou aqui, sem conhecer 99,9% de vocês, e contar e falar aquilo que eu vivi, e contar e falar aquilo que eu sofri no mundo quando eu era opresso, e poder dizer isso aqui para vocês hoje. Isso chama-se libertação real. Isso chama-se o poder de Deus e a libertação que há no nome de Jesus. Um belo dia eu estava num congestionamento terrível ali na Ibiribeira, dentro do carro, indo trabalhar, super angustiado, deprimido, agoniado, na abstinência durante o dia. E aí eu vi um versículo, na verdade, que estava na frente, um adesivo num carro, e estava parado, né, perto de meio-dia, calor, eu estava a fim de abrir a porta e sair correndo louco. E eu estava agoniado, angustiado no carro, buzinando, reclamando da vida e todo mundo. E eu comecei a observar o cara na frente, ele tocava assim, batia assim no painel do carro com a mão, provavelmente cantando um louvor, óbvio que eu não sei qual era, mas ele estava louvando. E um adesivo no carro e um versículo. Eu comecei a olhar para aquele versículo e eu falei: só pode ser crente. Esses caras são tudo doido.
calor desse, trânsito desse, não anda, né? Eu aqui irado, angustiado, e o cara ali na calma. E eu olhava para aquele adesivo, irmão, e parecia, sabe, era de dia, luz do dia, mas parecia que tinha umas 10 lâmpadas fluorescentes atrás do versículo, e ele parecia que refletia para mim. E sabe por que eu li essa palavra? Aquele versículo nunca mais saiu do meu coração. E sabe o que estava escrito nele? João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E eu olhei para aquele adesivo e eu falei, esses crentes são doidos? Que verdade! A verdade eu conheço, a verdade é o mundo. A verdade é eu ter minha grana, porque se eu não tiver, ninguém vai pagar uma para mim. A verdade é a minha grana, porque se eu não tiver, não vou ter uma carreira, não vou fumar. E essa é a verdade. Que verdade? E o trânsito não saía do lugar. Congestionamento não é de Deus, irmão, mas naquele dia era. Mas não andava. E eu não podia dar ré, não podia fazer nada. E eu comecei a discutir com Deus, eu comecei a reclamar. E eu olhava para o versículo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falei assim, Deus, me libertar de quê? Mas e como é que eu vou ser livre? Livre? Conhecereis a verdade? Que verdade? O mundo fala tantas verdades, né, querido? Todos nós aqui já ouvimos algum tipo de verdade. Seja você hoje servo de Deus ou não. O mundo tem tantas teorias para a verdade. E eu tinha as minhas teorias. E eu comecei a olhar para aquele versículo, eu comecei a ficar incomodado, eu falei, que verdade. E eu comecei a dizer para Deus, naquele instante ali naquele carro, eu preciso me libertar, mas conhecer que verdade é essa? A verdade de uma igreja, a verdade de uma religião. Religião eu tenho, nasci em tal religião, hoje eu pratico essa, e qual é a verdade? Qual será a verdade? Onde está a verdade? E eu comecei a me questionar, e o questionamento passou, eu saí dali e fui embora. E eu cheguei na minha casa, e eu deitei na minha cama, e sabe qual era a palavra que vinha na minha cabeça? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia! E eu acordei, e hoje eu sei que era o Espírito de Deus. Na época eu não sabia, e aquela voz vinha e dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fui trabalhar. E qualquer parava um instantezinho, eu lembrava daquele adesivo e eu falei, eu estou ficando louco, eu estou ficando doido. E aquele versículo não saiu da minha cabeça. Resumindo, querido, os quase 12 anos que Satanás me aprisionou no mundo, em toda essa época, porque como eu falei no início, eu preciso realmente resumir. Eu sofri 5 acidentes de carro. As pessoas não entendiam, né? Minha família não entendia. Puxa, mas Eduardo é tão gente boa. O filho, é assim que as pessoas falam, né? O filho da fulana é tão gente fina. O filho do ciclano, o que é tanta... Ele só dá com a cara na parede. 5 acidentes de carro. Dos 5 acidentes, 3 foram perca total. Eu reencontrei um irmão hoje, estava conversando com ele, meu irmão, né? De sangue mesmo. E eu lembro de um dos acidentes que eu sofri, que foi perto de Porto de Galinhas. Eu capotei com o carro, voei da BR, e do lugar onde o carro saiu da pista até onde ele parou, não me pergunte quantas capotadas, porque eu não lembro, desmaiei. Mas a distância foram 52 metros, medida pela perícia. Meu irmão, quando me foi ver no hospital, já estava com aqueles coletes, não tinha tido um pingo de sangue derramado, mas fiquei com o pescoço preto, roxo, tive um desvio na vértebra. E eu lembro do que o médico falou no neuro quando eu fui atendido. Ele até brincou, ele disse, poxa, você ficar todo bonitinho no caixão, mas com o pescoço quebrado. Eu não sei como o teu pescoço não quebrou. Hoje eu sei, a boa mão do Senhor já estava sobre a minha vida. Ele tinha um projeto na minha vida, assim como Ele tem um projeto na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E eu lembro que meu irmão, ele me viu primeiro, se tranquilizou, porque foi ele que foi me socorrer, e depois nós fomos lá para o lugar onde estava o carro. E quando chegou lá no carro, ele teve uma crise de choro. Ele começou a chorar. E eu olhava para ele, já de tardezinho, o acidente tinha sido 7h pouca da manhã. E aí eu com o colete olhava para ele, eu não entendia. E ele olhava e chorava, ele desesperado chorando. E eu falei, por que você está chorando? Eu estou aqui.
Aí ele olhou para o carro e eu não tinha dimensão daquilo que tinha acontecido. Ele olhou para mim, né, e ele falou assim: olha, eu não sei como é que você está aqui em pé. Naquela época eu não podia, nem sabia, né? Não é que eu não podia, mas eu não sabia dizer glória a Deus, foi a mão do Senhor que me livrou. Mas eu virei para ele, dei um abraço nele, chorei também. E eu louvo a Deus porque o Senhor começou a me livrar dos 5 acidentes de carro. Para a glória de Deus, não fiquei com nenhuma sequela. Amém. De todos os anos que eu consumi e me detonei e fui escravizado pelo inimigo no mundo, para a honra e glória do Senhor, também não fiquei com nenhuma sequela. Estou curado, liberto e sarado em nome de Jesus. Quando eu tinha perto de 25 anos, eu contraí uma úlcera, fiz umas endoscopias na época, fiz um tratamento. Eu já morava em Maceió, já tinha saído de Recife, e na época o diagnóstico foram várias erosões no esôfago, hérnia com hiato, com deslizamento de 3 centímetros, eu lembro como hoje, e uma úlcera. E o médico me chamou para dar o resultado. Eu tinha 22 anos mais ou menos, e Deus usou aquele médico de uma forma muito inusitada, mas usou. Ele ficou assustado com o diagnóstico, viu minha idade, virou para mim e falou assim: você bebe, né? Aí eu falei: muito. Tava só eu e ele, eu nunca tinha falado de droga para ninguém. Ele disse: você faz mais alguma coisa? Aí eu disse: faço, doutor. Aí deixei ele meio encabulado, né? Não quis falar. Ele disse: você usa droga? Eu falei: uso. E aí ele foi escrevendo algumas coisas, e ele pegou aquela receita e falou assim: olha, eu vou te passar um tratamento, mas eu vou ser muito claro com você. Você tem 22 anos de idade. Se você quiser continuar no mesmo ritmo que você está, com 25 anos, você vai ter um câncer. E aquilo foi muito forte para mim, me chocou. E eu falo que Deus usou aquele médico porque eu peguei aquilo, vi, saí e falei assim: ó, sabe de uma coisa? Eu vou deixar essa receita de lado, esse médico é um doido e que nada, eu vou curtir, vou continuar na farra. No outro dia o Senhor me incomodou, eu fiz o tratamento que Ele mandou, passei ainda uns 3 meses sem tocar em bebida, tentei reduzir a quantidade de drogas que eu usava, não consegui, e comecei a tentar fazer um tratamento, não consegui. Voltei com a mesma intensidade, e o inimigo, como é sujo, veio para mim e falou assim: olha, já que você vai morrer, já que você vai, se acabar, pega o acelerador e se detona. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele já tinha destruído a minha autoestima, ele já tinha roubado a minha capacidade de querer ter uma vida normal, e ele começava ali um plano para realmente matar a minha vida. Dos 22 aos 25 foram os 3 piores anos da minha vida. Foi exatamente a época que eu mais me destruí, que eu mais me detonei, que eu mais usei droga, que eu mais fiz besteira. Perdi a faculdade, parei de estudar porque eu já não aguentava. Saí do trabalho porque, para que trabalhar? Porque eu só achava que ia morrer. E aquela palavra de maldição, ela começou a se tornar e ecoar dentro de mim, e eu só me detonava. E foi exatamente nesses 3 anos aonde eu me aprofundei no monte de tranqueira. Como eu já falei, nada contra se alguém veio aqui do Espiritismo, mas eu me aprofundei no baixo espiritismo. Eu conhecia uma média que me consultava, e um belo dia ela chegou para mim e falou assim: olha, eu vejo que com 25 anos alguma coisa muito séria vai acontecer na sua vida. Eu lembrei do médico. Eu não falei nada para ela, fui embora, mas eu falei: já sei. Ela não precisava nem dizer isso, porque eu sei que eu vou morrer. O médico falou que eu vou me detonar, vou morrer. A mulher aqui vem e fala para mim que eu vou morrer. Pega um acelerador e continuei me detonando. Com um pouco menos de 25 anos, comecei a namorar uma menina, uma pessoa, menina para elogiar ela, que é minha esposa, que hoje está aqui, e que me falou do Evangelho, que começou a me falar de Jesus. E eu lembre-se do que eu falei: eu tinha pavor, a igreja, não suportava crente, da minha família ninguém era convertido, o mais louco que tinha na minha casa era eu. Mas a palavra do Senhor fala que Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Amém? Ele escolhe aqueles que não são nada para confundir aqueles que são. E eu comecei a namorar com ela, ela estava afastada do Evangelho. O projeto de Deus, nós nos conhecemos num bloco de carnaval, eu fui sócio de um bloco de carnaval aí, na época do Recife Folia.
E quando ela me conheceu, ela voltou para o Evangelho. E ela falou assim: olha, eu sou evangélica. Eu falei: ixi, não dá certo. Comigo não dá certo. Nós, durante o ano que nós namoramos, eu acabei, o relacionamento, o namoro 3 vezes, mas ela tinha voltado para o Senhor e começou a orar pela minha vida. E obviamente, Deus tem um plano na minha vida, eu louvo a Deus e eu creio que nos planos de Deus, esse sábado, essa data, nesse ano, era para eu estar aqui, te falar do amor do Senhor e te falar que Ele é poderoso, que é o único que é poderoso para curar, salvar e libertar. E te falar o verdadeiro sentido de João 8,32. Com 25 anos eu sofri o último acidente de carro. E eu comecei uma briga com Deus, porque eu já via que era Deus me chamando. O Senhor já tinha me dado várias provas que Ele estava me chamando. E eu dizia claramente para Deus que eu não queria conversa com a igreja. Deixava ela às vezes na igreja e ia para a balada. E aí naquele último acidente, nós estávamos em Vitória, e meu pai era de lá, o pai dela também é de lá. E eu estava tentando parar, eu estava tentando realmente me libertar. Nós fomos numa festa que estava havendo na cidade, eu encontrei uns amigos daqui de Recife, e eles me falaram que estavam com bagulho e tal. E eu corri, dei um balão, deixei ela em casa e voltei cego. Eu já estava assim, acho que 1 mês e pouco, eu nunca tinha passado tanto tempo sem usar essas tranqueiras, sem usar droga. E eu voltei chutado no carro para me encontrar com eles lá onde eu tinha marcado. Mas Deus não permitiu. E 2 quadras antes do local mais ou menos onde era a festa, eu passei no sinal vermelho, eu enxerguei verde, o cara que vinha disse que estava verde para ele, e nós batemos como uma roleta russa, o carro foi para a parede, eu fiquei preso entre a parede, o banco dela, Deus é tão tremendo, queridos, que fez eu deixar ela em casa. A porta do passageiro veio parar exatamente em cima do freio de mão, o local dela ficou todo esmagado, eu fiquei preso ali no carro, porque o carro foi jogado para a parede, eu nem podia sair porque era a parede de um lado e a frente do outro carro ali dentro. E ali naquele dia, o carro saindo fumaça, radiador estourado, eu só pedi a Deus para ele não pegar fogo, de tanta coisa que a gente vê. E sabe o que é que eu lembrei ali naquele dia, naquele carro? O adesivo. Amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E é essa palavra que o Senhor está liberando sobre a tua vida hoje. Conheça a verdade. Amém? Se aprofunde na verdade. Procure conhecer mais a verdade. Procure conhecer mais, vocês jovens, adultos, qualquer um, todos nós. Se aprofunde mais na palavra. Conheça mais a palavra. Sabe qual é a verdade, querido? A verdade não é a minha teoria, a verdade não é a tua teoria. A verdade é essa daqui, a palavra que cura, liberta, restaura e transforma para a honra e glória do Senhor. Amém? E naquele carro eu saí, e eu sentei no meio fio, depois que me tiraram, eu falei assim para Deus: basta, agora chega. E eu lembro que eu falei para ela, falei: domingo que vem eu quero ir naquela igreja. Ela fazia parte inclusive de uma igreja batista. Hoje nós somos a Renascer, mas na época a família dela era da Igreja Batista, da Batista Emanuel. Não falei nem isso com o pastor Marco, lá em Boa Viagem. E aí eu liguei para ela, eu lembro que eu liguei para ela no outro dia, eu falei assim: olha, domingo eu quero ir na igreja. Aí aquele silêncio do outro lado, Falei: alô? Porque ela ficou abismada, Falei: domingo eu vou lá, mas eu vou só. Ela falou: mas por que eu não posso ir? Eu falei: eu vou só. E eu fui naquela igreja. E lembra o que eu falei quando eu tinha lá 14 anos que comecei a usar drogas? Eu falei para Deus a mesma coisa. Eu vou lá naquela igreja 3 vezes. Se o Senhor falar comigo, aliás eu não falava assim, querido? Mas eu disse: se Deus falar comigo, eu vou virar crente, ou sei lá o que, eu vou tentar mudar a minha vida. E eu falei para Deus que ia lá 3 vezes. Não precisou, querido, porque no primeiro dia que eu entrei ali, eu entendi que o Espírito de Deus estava falando comigo. E a palavra que foi ministrada naquele dia, João. Amém? Você pode glorificar a Deus e dar uma salva de palmas? Dá uma glória a Deus bem alto aí. Amém? João 8,32. Eu falei: só pode ser perseguição. Deus está me perseguindo.
Mas eu vou me libertar de quê? Eu não posso dizer ninguém para essa igreja aqui que eu sou viciado. Que isso? Tá louco? Eles não vão me receber, eles não vão me entender. É assim que geralmente as pessoas chegam na igreja, né, pastor? Será que eles vão me aceitar? Será que eles vão me entender? E o Senhor falava lá. Eu lembro que naquele dia o pastor falou assim: para você ser um bom vaso. Eu nunca mais esqueci a palavra. Ele falava assim: para você ser um bom vaso, um vaso puro nas mãos do oleiro. Um bom vaso, o barro precisa ser puro, precisa ser tirado duas coisas dele: a palha e a areia. E ele falava que eu precisava tirar a palha e a areia da minha vida. E eu comecei a olhar para o Senhor naquele dia. E eu falei assim: meu Deus, eu não sou um cara mau, eu não faço mal a ninguém. Mas eu não tinha entendido do que a palavra fala lá em Gênesis no início. O Senhor nos criou para quê? Para sermos a sua imagem, a sua semelhança. Amém? Para não nos detonarmos. E na segunda vez que eu fui ali naquela igreja, eu posso dizer para vocês, vários dias felizes já aconteceram na minha vida. Meu casamento, meu filho, a conversão da minha mãe, dos meus irmãos e tudo mais. Mas o melhor dia da minha vida foi naquele domingo que eu entrei ali, levantei a mão, entreguei a minha mão, a minha vida para o Senhor, falei um sim para o Senhor e um não para o mundo. Aí, querido, glória a Deus, porque Ele começou a fazer uma obra poderosa. A minha libertação foi assim, instantânea. O Senhor me libertou realmente de tudo que eu usava. Eu parei de usar drogas mais pesadas, e com poucos dias Ele me libertou. Comecei a querer parar de beber, ainda bebi alguns dias, mas Ele foi me libertando. Fumei quase 12 anos, e para quem foi esse fumante aqui, que eu acredito que tem alguns, o cigarro é uma coisa terrível, porque ela impregna. Eu ainda continuei fumando alguns dias, e por isso eu quero te falar: se alguém chegar ou entrar por essas portas, qualquer dia que seja, querido, qualquer dia, eu estou falando aí para servo de Deus, viu? Que ainda carrega algum vício, receba essa pessoa em amor, em nome de Jesus. Amém? Não seja um mero religioso, mas seja um homem ou uma mulher espiritual. Abrace ele, ame ele. Ah, mas ele fuma ainda, não tem problema. Abrace ele, ame ele. Eu lembro que eu ia para a igreja e eu dizia para Deus: eu perseverei. E eu fumava só um cigarro no caminho, e eu jogava bem longe para ninguém da igreja ver, mas eu queria me libertar. E eu falei para o Senhor: eu quero ver o que é isso, João 8,32. Eu quero conhecer essa palavra, eu não conhecia nada da Bíblia. O Senhor começou a transformar a minha vida. Eu comecei a entrar nos jovens e comecei a fazer parte dessa galera abençoada, e comecei a buscar a Deus, e o Senhor começou a me transformar. Eu bebia de um jeito, querido, que eu vomitava sangue quando eu bebia pouca quantidade de bebida. O Senhor me curou, e para a honra e glória do Senhor, eu posso tomar um refrigerante em jejum hoje, que eu não sinto mais um pingo de azia, para a honra e glória do Senhor, curado. Amém? Sabe o que é úlcera? Todo mundo diz que não tem cura. Eu digo que eu conheço o Deus que cura, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que me curou e que eu já fiz várias outras endoscopias e que não apresenta absolutamente nada, em nome de Jesus. Sabe o que é que muitas pessoas falam daqueles que são viciados, daqueles que são dependentes, que não tem jeito? Ah, não para, fulano não para, ciclano não para. Lembra quando eu falei, com todo respeito a qualquer profissional, libertação real você só vai encontrar o nome do Senhor Jesus. Libertação real. João 8,32. Conheça a verdade, conheça a palavra, mergulhe na presença do Senhor, e Ele vai transformar a tua vida, Ele vai te restaurar, Ele vai te libertar. Seja trauma do teu passado, seja complexo de inferioridade, qualquer coisa que possa existir na tua vida, mergulhe em João 8,32. E em nome de Jesus Ele vai transformar a tua vida. De um cara que não tinha perspectiva de futuro, que não achava que poderia casar ou ao menos ter um filho, ou ter uma profissão, o Senhor me libertou, me curou e começou a fazer uma obra na minha vida. Me deu uma família, salvou a minha mãe, livrou de todas as tranqueiras. Eu estava comentando ali na sala com o pastor. Começou a salvar os meus outros irmãos. Eu tenho outro irmão que também teve envolvimento com as drogas, largou tudo e sabe onde ele hoje está, lá em Curitiba, fazendo a obra, estudando a palavra, se capacitando, porque Deus me deu uma palavra um dia, e Ele me falou que os meus 3 irmãos seriam servos de Deus e iriam pregar a palavra para a honra e glória do Senhor. E a promessa vai se cumprir. Amém? E a promessa vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Eu não sei que daquilo que você viveu,
Eu não sei o que você já passou ou até o que você está passando. Mas o que eu posso te dizer com toda convicção é que eu não sairia 600 quilômetros para vir aqui para apenas dizer para você que eu sou um evangélico. Mas eu vim para cá para dizer para você: João 8,32 é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem muitas pessoas que estão aqui fora em aldeia, que precisam ouvir uma palavra de bênção que sai da tua boca. Existem muitas pessoas que estão lá em São Lourenço. Existem muitas pessoas que estão na tua família, na tua casa. E sabe como é que as pessoas da minha família se converteram? Eu não sabia pregar, mas olhando para mim e me vendo transformado, e me vendo curado, e me vendo liberto, e me vendo sarado, e me vendo restaurado, e olhando para a minha vida e vendo que eu não chegava mais em casa embriagado, que eu não chegava mais em casa drogado, mas que agora eu queria realmente viver. Deus me restaurou, me transformou, me capacitou. E com pouco tempo que eu estava no Evangelho, eu lembro que num culto como esse, um mover do Espírito de Deus tremendo, eu falei para o Senhor: Senhor, o tempo que eu passei no mundo sendo destruído pelo inimigo, eu quero que o Senhor me levante. Não preocupado com o título, mas eu quero que o Senhor me levante para falar do teu amor, para falar do teu poder e da tua palavra. Amém. E para que o Senhor possa levar a tua salvação e a tua libertação para todas as vidas que o Senhor desejar. E para a glória de Deus o Senhor tem feito isso. Amém? Para a honra e glória do Senhor Ele tem feito isso. E eu vim aqui hoje para te dizer que o Senhor tem uma obra para fazer na tua vida. Eu vim aqui hoje para te dizer, querido, que se você decidir hoje entregar a tua vida nas mãos do Senhor, dizer um sim para o Senhor e um não para o mundo, Ele vai te restaurar, Ele vai te transformar, e Ele vai começar um tempo novo na tua vida, e você vai viver coisas que você jamais imaginou na tua vida, em nome de Jesus. Deus me capacitou e me levantou, me tornou um bom profissional para a glória de Deus. Hoje eu sou executivo numa grande empresa, gerencio uma concessionária de veículos, abençoo a minha esposa, o meu filho, a minha mãe, os meus irmãos. Me levantou como pastor, ouviu o meu clamor, me levantou para dar meu testemunho em vários lugares como eu já fui. Hoje eu faço a obra de Deus, sou um pastor, carrego aquilo que é o privilégio de falar da palavra como pastor de vocês, como pastor Marco aqui. Eu posso dizer uma coisa para vocês hoje em alto e bom tom. Eu poderia, querido, hoje estar em qualquer outro lugar, mas sabe qual é o melhor lugar que eu poderia estar? Exatamente aqui, na presença do Senhor, na casa do Senhor, falando do amor dele, falando da palavra dele, falando da glória que existe no nome poderoso e redentor do Senhor Jesus Cristo. E eu vim aqui hoje para dizer para você que João 8,32 virá sobre a tua vida para te restaurar e para te transformar. Amém? E em nome de Jesus, você vai firmar uma aliança com o Senhor hoje. Eu não sei qual é a tua condição. Eu não sei se você tem muito tempo ou pouco tempo de igreja. Eu não sei se você já veio aqui nessa igreja outras vezes, ou você já foi em outras igrejas. Eu não sei qual é o tipo de prisão que o inimigo tentou colocar na tua vida. Mas o que eu sei eu te digo, querido: o Deus que eu sirvo, que é poderoso e foi poderoso para me libertar, é poderoso para te transformar e para te libertar. Amém? E em nome de Jesus, eu queria que você nesse instante fechasse os seus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Em nome de Jesus, apenas por alguns instantes, com os teus olhos fechados, eu quero que você possa olhar para o teu interior e analisar a tua vida hoje. Um sábado que poderia ser um sábado como outro qualquer, mas que foi um sábado que o Senhor preparou para escrever uma nova história na tua vida, para escrever um tempo novo na tua vida. Dos meus 14 aos meus 25 anos, querido, eu fui oprimido e prisioneiro por um sistema que o mundo mesmo criou e o inimigo impõe no mundo. E aquilo que aos olhos humanos não existia nenhum tipo de perspectiva de futuro, aquilo que aos olhos humanos nem eu mesmo acreditava que eu poderia ser transformado. No
dia que eu me rendi, entreguei a minha vida ao Senhor, Ele começou realmente a exercer o plano dele na minha vida. E o plano dele na minha vida não era que eu fosse um alcoólatra como eu era. O plano dele na minha vida não era que eu fosse um drogado como eu era. O plano dele na minha vida não era que eu morresse daquela forma, como o inimigo tentou me levar muitas vezes. Sofri 5 acidentes de carro, sofri 3 overdoses, querido. Me envolvi em muitas confusões e brigas. Tive um revólver apontado para minha cabeça uma vez, engatilhado, e cheguei a dizer à pessoa para poder atirar, mas deu-se uma obra na minha vida. E eu creio que você veio aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui hoje, para que eu pudesse te dizer pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você que está aqui hoje pela primeira vez, ou até mesmo se já veio outras vezes, ou até se já foi em outra igreja, eu quero te dizer, querido, que o Senhor marcou esse dia, marcou essa noite, para começar a escrever um tempo novo na tua vida. Eu não vou te expor, eu não preciso perguntar o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas o que eu quero te perguntar nessa noite é se você deseja dar uma chance ao Senhor para começar a escrever uma história nova na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há vidas que estão aqui hoje que precisam renovar a sua aliança com o Senhor. Há vidas que estão aqui hoje que precisam se entregar ao Senhor. Eu quero que toda a igreja com os olhos fechados, ainda em adoração e debaixo desse mover espiritual tremendo que o Senhor está montando aqui, com os seus olhos fechados, se você está aqui hoje e deseja entregar a tua vida para o Senhor, aí mesmo no teu lugar, levante apenas uma das suas mãos agora e eu vou orar pela tua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Lá atrás, glória a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estava ministrando e orando pela tua vida. E o Senhor vai começar uma obra nova na tua vida. E vai ser uma coisa tão tremenda que a tua família não vai entender, não vai conhecer, não vai reconhecer, mas o Senhor vai começar um tempo novo na tua vida. Se há mais alguém, faça apenas um sinal com a tua mão, levante a tua mão agora. Em nome de Jesus, há um mover de salvação tremendo aqui, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje e porventura estava afastado do Evangelho, eu quero orar também pela tua vida. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Você vai renovar a tua aliança com o Senhor. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Se há mais alguém, levanta a tua mão. Amém. Eu libero a tua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Toda vergonha vai cair por terra agora. Porque o dia mais maravilhoso da minha vida foi quando eu fiz isso. E o Senhor começou a obra na minha vida. E eu orei e jejuei para estar aqui, querido. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu sei que meu testemunho pode edificar a toda a igreja, independente de qualquer pessoa que esteja lá. Mas o que eu quero é ver essas vidas entregues a Ti, em nome de Jesus. E todos ainda com os olhos fechados, eu quero que você que levantou a tua mão, você vai dar um passo de fé. Fica de pé no teu lugar agora e vem até aqui na frente. Pode vir, irmão, eu quero orar pela tua vida. Venha. Venha você que está aqui de camisa branca, você que está de camisa preta, venha, meu querido. Pode vir, venha você que está aqui de camisa listrada também. Pode vir, querido, venha até aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode vir. Pode ficar aqui um do lado do outro. Eu quero que, amém, eu quero que você coloque as suas mãos no teu coração. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém, pode vir, meu querido, pode vir. Em nome de Jesus, glória a Deus, venha. Venha porque o Senhor vai começar um tempo novo na tua vida. Amém, em nome de Jesus, coloca a tua mão no teu coração. Se há mais vidas, se você quer vir aqui na frente, eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Eu quero convidar toda a igreja para ficar de pé agora, ainda com seus olhos fechados. Oh, aleluia. Há uma presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus aqui. E depois que eu orar por essas vidas, eu vou orar por você e o Senhor vai te visitar. E você vai sair daqui renovado, cheio do poder de Deus. E a presença do Espírito de Deus vai estar aqui. E eu quero que vocês que estão aqui na frente, com seus olhos fechados, repitam comigo essa oração. Em nome de Jesus, e digam assim: Senhor Jesus, nessa noite
Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aliás, eu quero que toda a igreja faça essa oração. Por favor, todos nós, todos, mesmo se você já é servo de Deus, todos nós, repitam comigo essa oração e digam assim: Senhor Jesus, hoje eu consagro a Ti a minha vida. Eu declaro que não há outro Deus além do Senhor. Que essa palavra de João 8,32 jamais sairá do meu coração. Eu declaro, Senhor, que Tu és o meu único, insuficiente Salvador. Perdoa as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que jamais ele saia de lá. Renova comigo, Senhor, a Tua aliança. Eu te servirei, eu te louvarei, eu te adorarei todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Toda a igreja levante as mãos para cá. Senhor, eu abençoo a vida desses Teus servos que estão aqui, dos Teus filhos que estão aqui na frente. Eu te louvo e te adoro, Senhor, porque o Senhor me falou dessas vidas que estariam aqui. Eu abençoo, eu unjo e consagro, Senhor, cada um deles. Tira dos olhos todas as lágrimas, Senhor. Retira toda angústia, retira, Senhor, todo o trauma do passado. Enche a vida deles da Tua graça, da Tua glória, do Teu poder. Eu os abençoo, Senhor. Eu declaro que eles farão parte, meu Pai, desse corpo, e que eles irão servir ao Teu nome aqui com o pastor Marco, e que eles serão servos Teus. Eu os abençoo e declaro que eles crescerão na Tua palavra, e que João 8,32, Senhor, será aquilo que irá permear a vida deles. Eu os abençoo e entrego-os no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.